E vamos falar então sobre os sonhos e como, assim, porque eu acho que você tem mais informação ainda do que a gente imagina, mas assim, os tipos de sonho, o que que é uma premonição, um sonho que é realidade paralela, um sonho que é só uma leitura do inconsciente de Jung. Exatamente. Conta pra gente. Olha só, uma dica antes de livro nessa área, é um best-seller, autor nacional. Inclusive, o nome do autor é uma homenagem. O nome dele é Siddhartha Ribeiro. O Buda era o Siddhartha Gautama, né? E tem um romance do Hermann Hesse chamado Siddhartha. Muito bom. Então, Siddhartha Ribeiro, edição da Companhia das Letras, o livro O Oráculo da Noite. É o melhor trabalho publicado no Brasil sobre sono, sonho, bioquímica cerebral e ondas cerebrais. Como é que fala? Como é que chama o livro? Porque outro dia eu tive que rever a live pra ir anotando os livros que eu ia baixando. O Oráculo da Noite. O Oráculo da Noite. Companhia das Letras, Siddhartha Ribeiro. Qualquer livraria grande tem. A pessoa pesquisando ali, ela vai ver um enfoque mais técnico do sonho. Agora, o autor, o Siddhartha, fora da publicação desse livro, as pessoas encontram coisas dele no YouTube conversando com xamãs sobre sonho, para pegar o ponto de vista indígena, por exemplo, que é diferente do nosso. Você vai estudar sonho, você tem, por exemplo, a psicanálise, né, com todo o arcabouço dela, falando do inconsciente, as mensagens que vêm. Tem o sonho para descarregar tensão natural, que é o que a medicina fala. Toda noite a gente sonha, mas não lembra quase que nada disso, é só para descarregar. É necessário sonhar e às vezes é necessário ter um pesadelo para descarregar a onda de medo acumulada na mente. Agora, se o pesadelo é recorrente, tem uma carga de fundo ali, diferente apenas de soltar o medo. Tem o sonho pela interpretação ocultista, que vai envolver outros parâmetros, por exemplo. Tem o sonho dentro da área mediúnica, que um espírita ou um bandista, por outro lado, vão interpretar já com vivências espirituais. E tem o lance do sonho, que às vezes pode ser reminiscência das saídas do corpo. A pessoa encaixa no corpo, Ju, e apaga. E aí acorda 3 horas depois. Da hora que ela entrou até a hora que ela acorda, o cérebro jogou 3 sonhos na memória que ela trouxe da saída do corpo. Quando ela acordar, não vai dar para separar, misturou. Fica um mosaico de imagens que ela fala, foi saída do corpo ou foi sonho? Porque misturou. Se a pessoa tem uma saída do corpo, encaixa e abre os olhos, não dá tempo do cérebro misturar o sonho. Ela não vai ter dúvida. Que essa é a técnica que eu uso, né? Já me programo para ela antes, para na hora da volta despertar. E eu vou ter a memória inteira, não há dúvida, não houve ato. Sempre que rola esse sonho que você acorda, é porque... Não, necessariamente não. Porque às vezes alguns sonhos, por serem muito intensos, eles podem causar disparo de adrenalina, principalmente o pesadelo. Porque quando você está tendo um pesadelo, as glândulas suprarrenais introjetam uma carga de adrenalina automaticamente, o batimento acelera e você... acorda com uma taquicardia, pode ser. Mas algumas vezes, a sensação de queda que você traz da saída do corpo, ela é tão abrupta, parece que está caindo de alta altura. Você... Hã? E aí, nesse instante, você pode lembrar da experiência, mas às vezes na hora que você faz isso, a tua mente dispersa, em 1 segundo você perde a memória daquilo. Sim. Porque, veja, você às vezes lembra de um sonho, você acordou de madrugada, lembrou de um sonho, e aí você dorme. De manhã você não lembra. Esqueceu. Você lembra que sonhou, mas não lembra por quê. Como o sonho é virtual, uma criação da mente, o cérebro cria, apaga, cria, apaga, cria, apaga. Por isso, a memória do sonho, às vezes, é fugaz. É mais fácil lembrar de um pesadelo do que um sonho. Por quê? O pesadelo marca a nível emocional e dispara adrenalina em você. Desperta. Então, tem sonho normal, existem sonhos lúcidos, que também são sonhos, mas com um grau de lucidez mais ou menos. Existe o pesadelo e existe as saídas do corpo, onde na volta mistura, às vezes, com um sonho. Por isso que é uma pergunta que todo mundo faz, a diferença de sonho para projeção astral. O que eu acredito? Leia esse livro Oráculo da Noite, para quê? Para que a pessoa possa ter uma noção do que é um sonho, para ela comparar com a projeção. Sabe por quê, Ju? As pessoas perguntam qual é a diferença de sonho para projeção, mas nem o sonho elas entendem qual é o mecanismo. Então, é muito complexo. Por isso que eu estou citando esse livro, porque para dar uma base técnica, para ela comparar com imagens que possam vir fora do corpo. E como eu estava conversando antes com você, existem sonhos parapsíquicos causados por coisas espirituais e que se misturam ao sonho. Vou dar um exemplo. Você pode ter um sonho recorrente da tua infância, que fica se repetindo ao longo dos anos. O que é isso? Uma parte do teu inconsciente remonta àquela memória onde talvez você se sentisse insegura
numa situação. É muito comum sonhar que a gente estava na casa de infância, porque era uma época que a gente tinha a segurança dos pais segurar a gente no colo. Então você está insegura na vigília. Durante o sonho, seu inconsciente busca uma época que você se sentia segura lá na infância, no colo do pai ou da mãe. Uma recompensa. Isso, né? uma compensação. Então, por isso o sonho, não todas as causas, remonta lá. Então, se isto acontece, pode haver, durante um sonho com conteúdo parapsíquico, não é um sonho comum, onde o cérebro está descarregando, é algo que está vindo de dentro. A memória, antes dessa vida, se misturar. Num sonho, um sonho retrocognitivo, vem da palavra retrocognição, retro do latim atrás, cognição, conhecimento. Conhecimento é anterior. Então, um sonho com regressão de memória, onde mistura no sonho conteúdos de memórias antes dessa vida. E isso vem recorrente. E aí, de repente, você descobre que aquilo remonta a uma vida anterior, alguma coisa inconsciente que está emergindo e misturando com o sonho. Aí já é uma coisa que a medicina não vai falar, nem a psicanálise. A gente já entra num terreno parapsíquico, de estudos mais espirituais, vamos falar assim, e do mesmo jeito que existe o sonho retrocognitivo, seja para esta vida ou outra, existe o oposto, que é o sonho pré-cognitivo. Você iria perguntar. Premonição? O nome é pré-cognição, que é pré-conhecimento. Popularmente, premonição. Aí você fala, tive um sonho pré-cognitivo ou premonitório, onde você sonha algo, passa o tempo, 3 meses depois aquilo acontece. E aí você fala, como é que pode? Eu sonhei isso e agora está acontecendo. Várias possibilidades, Ju, tá? Você pode ter ido fora do corpo, num plano mental onde a noção de tempo não é como aqui, porque tempo é relativo, num lugar onde há um contínuo só, e você viu imagens plasmadas das possibilidades daqui que gerariam aquilo lá. Você encaixou no corpo. 3 meses depois, aquilo concretiza aqui, você fala, eu já vi isso. Só que na hora que você voltou de lá para cá, o cérebro apagou e parece sonho. Então, sonhos pré-cognitivos... mais ou menos. Não, déjà vu é outra, eu já mostro para você a diferença. Esses sonhos pré-cognitivos podem ser de visões fora do corpo que você traz, fora do tempo. Quando você encaixa, o cérebro trabalha e mistura com o sonho. E aí, temporalmente, aquilo vai acontecer aqui, lá na frente. Segundo ponto, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Teoricamente, se você atravessar, tiver mais rápida que a velocidade da luz, você estaria fora da barreira do tempo. O que acontece? O pensamento é instantâneo, é mais rápido que a luz. Então, dentro da mente, o tempo não existe. Só que a mente está revestida de cérebro, condicionado com o tempo aqui. Então, quando você sai do corpo e a mente descondiciona, a noção de tempo muda. E aí você pode perceber algo. Quando encaixa, o cérebro mistura e vai parecer um sonho. Meses depois, aquilo pode acontecer. E outra, você pode estar meditando, Ju. E aí o teu corpo mental pode fazer isso aqui, expandir um pouco. Não é uma saída. Tá? E nessa pequena expansão, captar uma imagem de algo que ainda não ocorreu aqui. Aí você fala, tive uma visão, você não estava dormindo. Um dia depois aquilo acontece. É pré-cognição sem o sonho. Entrou durante a meditação. Então você consegue acessar isso através da meditação. Como é que se faz isso? Em alguns tipos de meditação, se a mente fica tranquila, a noção de tempo já não incomoda. Ela não existe quando a mente está tranquila. Normalmente, a nossa mente é igual uma corredeira. Fica o tempo inteiro pensamentos. Um dia, um yogi treinou para parar o pensamento, Ju, durante 1 ano. Quando ele conseguiu parar o pensamento, ele pensou assim, parei. Isso era um pensamento. Então, a nossa mente é uma corredeira. Sim. Então, a meditação torna a corredeira um remanso. Os pensamentos existem, mas não incomoda, não tem pressão, não tem tempo. Simplesmente eles existem por si mesmo e você se torna observador do que você pensa. E aí desaparece a tensão. Nesse momento que a mente quebra esse condicionamento, imagens do passado ou do futuro podem entrar. E aí você fala, eu estava no estado alterado, vi algo atrás ou algo à frente. Muito legal.